Olá, esse é o trabalho Escalas de Autodeterminação na Infância, Evidências de Validade e Estimativas de Fidedignidade, feito pelos graduandos Maiara Oliveira Bastos e Natália Lama Santiago, pela mestranda Amanda Dutra e orientado pelo professor doutor Altemir José Gonçalves Barbosa. A autodeterminação humana é um processo complexo e uma característica disposicional determinada pela capacidade do indivíduo de ser agente causal da própria vida. A partir dessa definição, a teoria da agência causal busca explicar como as pessoas se tornam autodeterminadas. Três características essenciais são admitidas: a ação volitiva, que indica o caráter voluntário e intencional das ações; a ação agêntica, que se refere ao autodirecionamento para uma meta pré-estabelecida; e as crenças de controle e ação, relacionadas ao senso de empoderamento pessoal e às crenças nas próprias capacidades. Não é possível dizer que a autodeterminação é exercida na infância. Em contrapartida, esse é um período crítico para a aquisição de suas bases fundamentais. São indicadas 11 características descritas no vídeo, de habilidades basilares que podem ser observadas desde a primeira infância. As práticas parentais e o nível de suporte à autodeterminação podem variar de acordo com a maneira como os responsáveis oferecem apoio ou obstáculos para a satisfação das necessidades psicológicas básicas das crianças, vínculo, competência e autonomia. E o construto também se mostra uma estrutura compreensiva da personalidade humana, já que enfatiza as tendências inerentes em direção ao crescimento e à autorrealização através da satisfação das necessidades psicológicas básicas. Como a literatura nacional ainda carece de instrumentos e investigações empíricas sobre o desenvolvimento das bases da autodeterminação na infância, o presente estudo, como parte de um projeto mais amplo, teve como objetivo iniciar a investigação das evidências de validade e fidedignidade das escalas de autodeterminação na infância, bem como sua correlação com os traços de personalidade infantil e os estilos parentais. Método: as escalas de autodeterminação na infância foi desenvolvida com base em situações e problemas cotidianos, sendo adequado para crianças entre 4 e 7 anos de idade. A base teórica é a teoria da agência causal e a teoria da autodeterminação. O instrumento possui as 4 medidas descritas no vídeo. Dessa maneira, é um instrumento ipsativo que visa medir as habilidades basilares da autodeterminação infantil e o suporte das figuras parentais, sendo 2 escalas similares para cada um desses objetivos, em que uma é respondida pela criança e a outra pelo responsável. O instrumento é interativo e utiliza de sistema multimídia, contendo ilustrações que mostram as situações, problemas e as opções de respostas, e sendo utilizados áudios e textos para representar as falas dos personagens. O Short Form of the Parenting Styles and Dimensions Questionary, Brazilian Version, é um instrumento que visa medir 3 estilos e 7 dimensões parentais, sendo eles o autoritativo, o autoritário e o permissivo. As escalas de traço de personalidade para criança têm como objetivo avaliar a personalidade de crianças medindo 4 fatores: psicoticismo, extroversão, sociabilidade e neuroticismo. Nos procedimentos foram feitas leituras e discussões em grupos, foram elaborados o protocolo de pesquisa e as folhas de resposta. Houve a etapa de avaliação por juízes e, em seguida, deu-se início ao recrutamento de participantes e a fase piloto da pesquisa. Também foi realizada a avaliação por parte do público-alvo, em que os participantes da aplicação piloto deram feedback sobre o instrumento. Por fim, foram realizadas discussões e aprimoramentos do instrumento e métodos de coleta com base nos resultados da aplicação piloto e da avaliação de juízes. Resultados de discussão. Os grupos de estudo foram realizados a princípio semanalmente e abordaram diversos temas para o embasamento teórico, prático e científico das integrantes do grupo de pesquisa. A avaliação de juízes foi feita por 4 profissionais doutores em psicologia que possuem experiência na área de psicometria e ou desenvolvimento infantil. Todos os itens da escala deveriam ser avaliados pelos juízes quanto à clareza para as crianças e figuras parentais, a pertinência diante do que se pretendia medir e a relevância da dimensão mensurada. Para a análise da concordância entre os juízes, foi utilizado o coeficiente de validade de conteúdo, e, como resultado, todos os itens foram avaliados de forma favorável, ou seja, com indicadores acima do ponto de corte sugerido pela literatura. Comentários e sugestões feitos pelos juízes foram discutidos em grupo. A aplicação piloto inclui 8 pares criança-figuras parentais, sendo realizada metade de forma remota e metade presencialmente. Em apenas uma das famílias, o pai e a mãe aceitaram ser voluntários. Em todas as outras, a figura parental respondente foi somente a mãe. Os participantes também responderam à avaliação pelo público-alvo. As figuras parentais avaliaram todos os itens quanto à linguagem utilizada, a adequação para o público infantil e a facilidade de compreensão. Para as crianças, foram feitas perguntas gerais, ao final da aplicação, sobre a experiência ao responder à escala. Por exemplo, se foi divertido, cansativo, fácil ou difícil. As aplicadoras também responderam ao formulário de avaliação sobre a aplicação com as crianças e figuras parentais. Em seguida, os comentários e sugestões de todas as fontes permitiram algumas modificações pontuais no instrumento e no protocolo de aplicação. Considerações finais. De forma geral, o envolvimento das graduandas nas etapas do processo de revisão e validação do instrumento psicológico permitiu o contato e aprofundamento na pesquisa em psicologia. A experiência também favoreceu o aprimoramento de competências essenciais para o seu exercício profissional, como a condução de entrevistas psicológicas, a construção de rapport com as crianças, o domínio das tecnologias para aplicação online, a discussão de princípios éticos e legais, a flexibilidade e a resolução de problemas. Por fim, os resultados do primeiro segmento dessa pesquisa ressaltam a sua contribuição científica, prática e social. Dada a carência de instrumentos e pesquisas empíricas sobre a autodeterminação na infância, a pesquisa representa um passo inicial para a compreensão do desenvolvimento das bases da autodeterminação na infância em prol do bem-estar das crianças e da sua formação como agentes ativos e autodeterminados de suas próprias vidas. Muito obrigada. Essas são as referências utilizadas.